Boa tarde! Como que vocês estão? Abri essa live surpresa para falar de posicionamento. É isso aí. Hoje o nosso assunto vai ser posicionamento. Você tem se posicionado? Como que tá sendo para você? Tem sido um desafio? Ou você é uma pessoa que se posiciona, tá tudo bem? Você entende a diferença de posicionamento? Ou você ainda acredita que posicionamento pode ser uma afronta? Então vamos falar sobre isso. Então, eu, Jaqueline, por muitos anos achei que posicionamento era afronta. Talvez tenha sido pela minha criação. Para quem me conhece sabe que eu vim de comunidade, estudei em escola pública, tive filho aos 20 anos e lá dentro eu fui treinada dessa forma. Se você não se posicionar, você vai apanhar, literalmente. Então, por muito tempo eu imaginei posicionamento, afronta. E depois de muito ter apanhado da vida e ter passado por muitos desafios, eu fui estudar analista comportamental, eu fui me formar, né? Estudei muita gestão de emoções, que é o que eu falo com vocês hoje, e eu entendi o que realmente é um posicionamento. Vamos lá. Na Bíblia fala, vamos falar na Bíblia, porque eu vivo um estilo de vida cristão. Então eu vou ensinar vocês através da Bíblia. A Bíblia, ela fala pra gente falar sim, sim, não, não. E o que a mais você pensar é do maligno. Então a Bíblia, ela já tá te orientando como você tem que se posicionar. Então se você é uma pessoa que vive achando, você não sabe o que quer, não sei se eu posso fazer, não sei se eu vou fazer, não sei se eu faço, tô em dúvida, depois eu dou a resposta, eu acho, você é uma pessoa que não está se posicionando. Ponto. Outra forma de não se posicionar e que fazemos, né, muito. Eu fazia e você ainda pode estar fazendo. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que você não vai fazer mais. É querer agradar todo mundo. Existe um ditado que diz assim: quem quer agradar todo mundo, não agrada a ninguém. E não agrada a você mesmo. Então, se você é uma pessoa que vive querendo agradar todo mundo, eu vou falar pra você. Você não é uma pessoa que se posiciona. A pessoa que quer agradar todo mundo é uma pessoa que ela tem necessidade de ser validada. E muitas das vezes essa pessoa está se anulando para agradar alguém. Olha só, para pra pensar. Quantas vezes você achou que merecia algo e você não foi recompensado por esse algo que você achou que merecia? Mas mesmo assim, mesmo você tendo certeza que você merecia, você se calou. Você ficou calada. Você não se posicionou pelo aquilo que você acreditava. Então, a pessoa que não se posiciona é uma pessoa que também vive frustrada. Então, você deve se perguntar: caramba, por que eu vivo me frustrando nas minhas amizades? Por que eu vivo me frustrando nos meus relacionamentos? Por que as pessoas vivem me enganando? Aí eu vou analisar com você agora. As pessoas que vivem te enganando ou você que vive se enganando? Você precisa impor limite. É você que não tem imposto os limites. Você que tem permitido
as pessoas agir com você dessa forma. Então você vive num loop, sempre a mesma situação, sempre as mesmas coisas. Tem outra frase que todo mundo diz e eu vou repetir agora. As pessoas só vai até onde você permite. Então, o que você tem permitido? É isso aí. Muitas das vezes, falando de mim, tá? Se você se identificar, eu estou falando da Jaqueline. Antes, eu era uma pessoa que defendia todas as minhas amigas. Eu gostava muito de sair e parecia que tinha um imã de confusão. Sempre alguém arrumava confusão com uma das minhas amigas. Ia lá, Jaqueline defendia todas elas. Eu sempre me posicionei a favor das minhas amigas. Sempre defendi elas. E algumas vezes eu cheguei até os finalmente. Olha só. Por que eu fazia isso? Se você faz, por que você faz? Isso é uma necessidade de validação, a necessidade de aprovação. Eu vou falar o porquê. Porque quando a gente defende alguém, a gente vai brigar por alguém, a pessoa sempre agradece. Pô, obrigada. Olha, Jaqueline. E porque muitas vezes na minha vida eu não me posicionei por mim mesmo. Porque você se permite que as pessoas te frustrem. Por que você, na hora de falar que você merece mais, você se cala, você se anula? Por quê? Se você for se defender, você vai entrar em confronto. E a maioria das vezes que você vai se posicionar, as pessoas na qual, quando você defende, aplaude, vai ser para essas mesmas pessoas que você vai ter que falar não. Olha lá. Caraca. Perdi a validação dos meus amigos. Perdi a validação dos meus pais. Perdi a validação do meu companheiro. Porque eu precisei impor limites. Tá entendendo? Então, o fato de você não se posicionar está muito ligado à necessidade da aprovação, à necessidade da validação. Vamos lá. Como, Jaqueline, como eu começo a me posicionar? Primeira coisa que você tem que saber é a sua identidade, é saber quem você é. É saber para que você nasceu, qual é o seu propósito. É saber, é entender quem eu sou. Quem eu sou. Se eu compreender quem eu sou, se eu compreender o que eu mereço, se eu compreender os meus limites, eu vou conseguir e vou saber me posicionar e não vou permitir que ninguém falte com respeito comigo, que ninguém ultrapasse os limites no qual eu impus. Caraca, por quê? Porque eu me posicionei. Batata. Vamos lá. Jaqueline, você tá falando tanto em posicionamento. Caraca, eu entendi. Eu também cresci igual você em comunidade. Eu também tinha na minha mentalidade que posicionamento, eu me posicionar, era eu afrontar, era eu impor. Olha só. Posicionar e impor. Eu impor aquilo que eu quero. Eu impor aquilo que eu acredito ser. Olha só a distorção do posicionamento. Tá, eu entendi tudo isso. Mas e aí? Como eu faço para me posicionar? Por mais que você não tenha a compreensão exata do que é posicionamento, eu vou falar que você se posiciona o tempo todo. Aí você vai virar e vai falar assim: como, Jaqueline, você acabou de falar que eu não tenho a compreensão do que é um posicionamento. Você vira pra mim e fala que eu me posiciono o tempo todo? Sim. Calma.
que eu vou explicar pra você. Você se posiciona o tempo todo. Como que você se posiciona o tempo todo? Eu postei, eu acredito que tenha sido uns 2 dias atrás, que 80% de um pensamento padrão é negativo. Eu expliquei para vocês que o nosso pensamento gera sentimento, nosso sentimento gera as nossas ações. Olha lá. Quando você tem um pensamento negativo sobre você, quando você gera um sentimento, quando você gera ação ou você gera permissão, isso é um posicionamento. Então, se você é uma pessoa que costuma se frustrar, uma pessoa que costuma entrar em relacionamentos e que a pessoa só te maltrata, que você não consegue prosperar, que você é uma pessoa que não consegue às vezes falar assim, não vou correr, é mais fácil ficar em casa. Ou você costuma falar assim, eu não consigo. Olha só, Jaqueline abriu uma live, ela tá falando, eu não consigo nem gravar um vídeo. Não, eu não consigo. Você está se posicionando. Só que você tá num loop de posicionamentos negativos. Então, aquela decisão que você não toma ao seu favor é um posicionamento que você tá tendo contra você mesma. Então, o ser humano, desde que nasce, ele tá se posicionando. O neném, quando chora porque está com fome, ele está se posicionando. Opa, eu preciso chorar, porque se eu não chorar, a minha mãe não vai entender que eu preciso, eu tenho necessidade, eu estou com fome. Então você está se posicionando o tempo todo, mesmo que você não compreenda o verdadeiro sentido do posicionamento. Como? Como eu vou fazer para alterar esse ciclo? Você precisa se confrontar. Preste atenção. Aprendemos que posicionamento é se impor, é afrontar, é defender, é ir pra guerra. Se for preciso, vamos chegar às vias de fato. Mas eu tô me posicionando. E agora eu estou dizendo para você que o posicionamento é confronto. O que é confronto? O confronto, a maior parte do tempo, não é com os outros, é com você mesmo. É com você, para que você entenda que as pessoas precisam ter limite. Mas as pessoas precisam ter limite, não é eu que tenho que brigar para as pessoas. Eu que tenho que entender quais são os limites que eu quero para mim, que as pessoas tenham comigo. É eu entender que eu não preciso falar sim o tempo todo. Aquilo que não me faz bem, eu vou falar que não. E tá tudo bem, porque eu não preciso que ninguém me valide. Eu não preciso que ninguém me aprove. Mas por que você não faz isso? Porque é mais fácil ficar aí, no conforto. É mais fácil contar uma história triste. É mais fácil se vitimizar. Ter um comportamento vitimista é um posicionamento. Ai, eu não vou correr porque eu tô sozinha, não tem ninguém para me acompanhar. Eu não vou procurar trabalhar, eu não vou procurar estudar porque eu tenho filhos. Eu não vou cuidar de mim, eu não vou fazer eu não vou tirar um tempinho para ler. Porque eu chego em casa do trabalho, tenho que cuidar das crianças, tenho que fazer comida. Caramba, eu nasci dentro da comunidade. Eu nasci dentro de uma comunidade, eu não tive oportunidade. Eu estudei em colégio público. Eu tive filho com 20 anos, eu tenho 4 filhos. Gente, eu cresci, a minha primeira casa, o chão era vermelho, eu esticava a mão, tocava no teto. Era de telha, era quente. Era o tamanho do meu escritório. Eu poderia continuar lá. Eu poderia estar lá. Até hoje. Só que eu resolvi me confrontar. Eu resolvi não aceitar aquela situação. Eu resolvi
Não viver naquela vida de vitimismo, contando histórias, me convencendo de histórias, dizendo que eu não posso. Eu tive um posicionamento. Eu já contei aqui pra vocês que a primeira vez que eu fui no restaurante, eu cheia de fome, eu falei, eu não quero comer, não estou com fome. Meninas e meninos, eu estava cheia de fome. Só que aquele ambiente eu não estava acostumada a acessar. Eu não sabia para que aquela taça servia. Eu não sabia. É lógico, era para beber, mas não tinha uma só. Eu não sabia. Quando eu olhei e vi aqueles pratos, eu fiquei apavorada, aqueles talheres. Aí eu, gente, como eu vou comer? Tão simples, né? Pegar um talher, colocar comida na boca. Mas naquele momento eu entrei em colapso. E meu posicionamento não foi me confrontar ali. Porque eu poderia ter olhado para o lado e observar como as pessoas estavam comendo. E não ter ficado com fome. Mas eu preferi falar que eu não estava com fome. Eu assumi. Eu fiquei ali no vitimismo, né? Embora não tenha compartilhado com meu marido, que na época era meu namorado, eu não sabia. Foi a história que eu contei pra mim. E o que os outros vão pensar de mim? Não é meu ambiente. São essas histórias que vocês têm contado a vocês mesmos. E o que você precisa? Se posicionar. Jaqueline, me dá uma definição do que é, de fato, o posicionamento. Vamos lá. Posicionamento é a maneira com que você se apresenta ao mundo. Ao mundo é as pessoas de fora. É as pessoas com que a maneira com que as pessoas te enxergam. Como que você faz isso? Como que eu digo? Como que eu vou definir a maneira que as pessoas me tratam? É no seu comportamento, na sua fala, a forma que você age. Então eu saí para o mundo. Qual é a energia que eu emito? Quando eu apareço aqui para vocês, quando eu estou gravando story, quando vocês me veem pessoalmente, o que vocês enxergam? O que eu tô emitindo para vocês? Que energia eu tô emitindo para vocês? Quando vocês me veem como uma mulher posicionada, como uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa próspera. Muitas de vocês me conhecem pelo espaço de bronzeamento que eu tive. Fez muito sucesso. Vocês me perguntam até hoje o porquê que eu fechei. Eu fechei porque eu entendi que não era o meu propósito. E muitas de vocês falam, Jaqueline, mas você fazia tanto sucesso, era conhecida no Rio de Janeiro todo. Sim, mas não era aquele o meu propósito. Foi um posicionamento que eu tive. Não era pelo sucesso, não era pelo bom trabalho que eu fazia, o bom serviço que eu prestava. Não era pelo elogio que todas vocês me fazem até hoje. Foi um posicionamento, foi pelo meu propósito. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu propósito. Jaqueline, qual é o seu propósito? Meu propósito é fazer o que eu estou fazendo hoje. É direcionar o maior número de mulheres, fazer com que elas entendam quem são. Fazer com que elas saibam que elas podem conquistar o que elas quiserem. Fazer com que elas saibam gerir as suas emoções. Fazer com que elas saibam que elas não são um pedaço de carne. Que elas são muito mais do que isso. Fazer com que elas saibam se posicionar. Fazer com que elas saibam como sair do ponto A e chegar ao ponto B. Como elas vão fazer para gerir a sua casa, a sua família. Meu propósito é simples. É simplesmente fazer com que vocês, mulheres, entendam que quem pode mudar a próxima geração somos nós. Está nas nossas mãos. Então, se posicionar é importante. É isso. Então, o que você precisa para se posicionar? Entender a sua identidade. Aprender a impor limite. Falar não. Sair da sua zona de conforto. Parar de contar história triste pra você. Porque do momento que você sabe quem você é, você entende sua identidade, você vai entender que o lugar de vitimismo não é seu, não te pertence. Então,
você já é uma pessoa que se posiciona diariamente. Só que o seu posicionamento não é ao seu favor. É como eu já expliquei. Quando a gente fala que não consegue, quando a gente não vai fazer, não se desafia, é um posicionamento. Começa a se posicionar positivamente. Você já sabe se posicionar. Você não precisa. Preste atenção no que eu vou falar com vocês. Vocês não precisam de grandes mudanças, porque o posicionamento tá aqui. Então, se eu falo que eu não posso correr, não, eu não posso correr porque eu tô sozinha, eu não consigo. Eu não posso começar, não posso ler um livro, porque eu não tenho tempo. Se disponha. Acorda 10 minutos mais cedo, então no horário do seu almoço, leve o livro e lê. Ou comece a ler. Não, Jaqueline, mas eu não consigo, eu tenho certeza, eu acho. Sai do seu achismo. Coloca um desafio, olha só, em 30 dias eu vou correr, nem que seja 5 minutos. Eu vou sozinha mesmo. Você vai. Vai, amiga. 30 dias, sem falhar um dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai se surpreender, porque esses 30 dias se virou um hábito. E você vai entender que você vai compreender, você vai ver o quanto esse hábito mudou a sua vida. Você ganhou mais disposição, você oxigena mais seu cérebro, você pensa melhor, você lê um livro, você está descobrindo outros mundos. E você vai falar, caraca, eu posso. Caraca, essa decisão vai trazer uma outra decisões. E caramba, eu me posiciono. Estou me posicionando agora positivamente. Caramba. Tá na hora. Tá na hora de você decidir não viver a vida que você tá vivendo hoje. A vida que você tá vivendo hoje é a vida que você merece? Aí você vira e fala assim, eu não mereço isso. O que você tá fazendo para mudar? O que você tá fazendo para mudar a forma com que você vive? Se você não tá fazendo nada, eu sinto muito. Mas você tá vivendo exatamente a vida que você merece viver. Pode achar, pode falar aí, Jaqueline, como que você fala isso comigo? Mas se eu não falar, quem vai falar? A vida que você vive é exatamente a vida que você tá merecendo viver. Porque se você acha que realmente você não merece a vida que você está vivendo hoje, você já teria se posicionado. Então, se você não sabia até esse momento o que era se posicionar, o que era ter um posicionamento positivo, você aprendeu agora. Quais são as desculpas que você vai inventar depois desse momento? Qual é a história? Qual é a zona de conforto? Ontem eu ouvi uma história e faz muito sentido, né? Uma analogia que fez muito sentido. Você vive mergulhado numa piscina de cocô. Tá ali paradinho, porque tá quentinho, tá confortável. E você não quer se mexer, porque quando você se mexe, a merda fede. Só que na hora que você começar a se mexer, você não vai conseguir ficar dentro daquele cheiro, porque o cheiro incomoda. Então você precisa se confrontar, sim. Você precisa se mexer, você precisa se posicionar. Quem disse que é fácil? Eita, eu tô acostumada... Eu era acostumada a ser validada. Caraca, a Jaqueline é forte, a Jaqueline toma decisão, a Jaqueline toma frente. Caraca, ó, guerreira! Mulher maravilha! A quem eu tava enganando? Aí na hora que eu precisei, que eu enfrentei desafios, que eu precisava ter o meu emocional, que eu precisava estar com o meu emocional regulado, que eu precisava de fato tomar posicionamento, opa, cadê? E falar não.
Quando eu comecei a falar não, cadê aquelas pessoas que sempre me aplaudiam, andavam comigo? Aí você que me acompanha vê eu falando de ambiente. Qual é o ambiente que você tá andando? As pessoas que você anda te impulsionam a crescer? Ou são aquelas que, só te aplaudem quando você faz aquilo que beneficia elas? Vamos parar de querer beneficiar pessoas. Comece a se beneficiar para você beneficiar as outras pessoas. Se você não se posiciona, se você não quer uma transformação para você, se você tá satisfeita com a vida que você vive, não adianta você falar que faz pelos outros. Você não faz nem por você. Então é isso. Decida não viver a vida que você está vivendo hoje. Decida se posicionar. Conheça quem você é, sua identidade, fortaleça. Com a sua identidade fortalecida, você vai começar a impor limite, dizer não. Não. Isso é bom pra mim? Que sentido faz? Terceiro, você vai começar a trabalhar os seus pensamentos. Como que tá o seu pensamento sobre você, sobre tudo? Aí o quarto, automaticamente você vai mudar o seu ambiente. Acabou. Mudou seu ambiente. E daí você vai lembrar. Você vai lembrar não, você vai começar a ver a vida que você merece viver. E você vai conseguir sair. Aí você consegue sair da favela, você consegue ter um relacionamento saudável, duradouro, você consegue ser uma ótima mãe, influenciar seus filhos, influenciar a pessoa. Você consegue ser próspero nos seus negócios, você consegue ser próspero naquilo que você faz. Isso tudo porque você aprendeu a se posicionar. Então é isso. Amanhã eu vou abrir uma live, não vou marcar horário com vocês, tá? E eu vou falar de autocuidado. Autocuidado. Hoje foi posicionamento, amanhã autocuidado. E a gente vai seguir nessa sequência de lives até dia 15, que vai ter o lançamento do meu método VCH. E eu espero vocês lá. Se vocês querem sair do ponto A, chegar ao ponto B, eu vou estar aqui, vou dar a mão pra vocês. E chega. Sai da piscina de bosta. Chega de viver a vida que você tá vivendo agora. Tá bom? Beijos. Até amanhã.